empatou apenas 2 derrotas, né? A equipe empatou apenas uma vez. Foi 1-1 contra o Ceará fora de casa. Nas outras 15 oportunidades, o Flamengo venceu. Consequentemente, fez gol. Tá? A média de gols do Flamengo, do Renato Gaúcho, é de quase 3 gols por jogo. Foram 52 gols marcados nesses 18 jogos que o Renato comandou o Flamengo. Tá? O Flamengo fez ontem 2-0. O técnico do Barcelona, né, o Fabian Bustos, saiu empolgado, entendeu? Mas falou, olha, jogamos o próximo jogo em casa, com a nossa torcida, no nosso campo, onde a gente se sente mais confortável, mais cômodo, vai ser uma motivação essa, estamos vivos, disse ele. Tá? Acontece que pro Flamengo perder essa vaga, ele primeiro tem que sofrer 2 gols, não marcar nenhum e ser derrotado nos pênaltis. Ou então, se ele fizer um golzinho só, o Barcelona tem que marcar 4. E a gente viu que nesse reinado aí do Portaluppi, do Renato, o Flamengo só sofreu 4 gols uma vez, que foi contra o Internacional no Maracanã. Quer dizer, um ponto absolutamente fora da curva. O Flamengo, ele tem 26 gols marcados fora de casa. 26 gols em 9 partidas, o que também dá uma média de quase 3 gols por jogo. Então eu acho muito difícil que o Flamengo venha perder essa vaga. Muito difícil, muito difícil. Por quê? O Flamengo não é um time de não fazer gol. E dificilmente o Flamengo toma tantos gols assim. Então, gente, por mais que esse Barcelona jogue, por mais que o jogo seja em casa, por mais que tenha torcida, o Flamengo hoje é o melhor time do nosso continente. De um polo a outro, hein? Não é só a América Latina, não, ou então a América do Sul. É de um polo a outro. Não tem ninguém melhor que o Flamengo. O único time que pode encarar o Flamengo é o Atlético Mineiro. Não consigo ver mais ninguém. Boa, Sormani. Você lembrou bem aí, né, essa questão do jogo estar aberto. E de fato ele está, porque 2-0, embora seja uma vantagem enorme, principalmente se a gente comparar com o que aconteceu na outra semifinal, ela não define, Facincani, a vaga como uma goleada definiria. Talvez isso passe um pouco pela questão ali do Flamengo ter ficado com 1 a mais durante boa parte do jogo e não ter conseguido construir naquele momento um placar mais elástico. Mas olha, eu tô olhando aqui as mensagens no Twitter e a torcida, eu fiz uma brincadeira no meu Twitter, eu falei assim, define em uma palavra o jogo de ontem para a torcida do Flamengo. E muita gente fala assim, é Libertadores. Não vai ter goleada toda hora em Libertadores. Ninguém chega numa final de Libertadores, numa semifinal de Libertadores à toa, Facincani. Você vê diferente? Eu vejo, Dani. Um beijão para você, Fábio Sormani. Um abração pro Pedrão, tô com saudade, irmão. Volte logo. Facinca, só pra te avisar, hein? Facinca, só pra te avisar antes de você começar. Antes aqui do jogo, a gente dava uma caminhada aqui na frente do hotel. Tinha um pessoal aqui querendo saber de você. Falaram que vão prometer uma homenagem até o final do programa. Vamos aguardar, mas vai daí. Não, eu vou mostrar aqui, medo. vamos lá. Esperamos. Medo. Esperamos, né? Tá tudo em casa, fica tranquilo. Não temos qualquer tipo de receio. Vamos lá, Pedrão. Abração pra você. Deixa que a homenagem também inclua o Zé Elias, porque, coitado, ele é um pouco carente, né? Mas enfim, pra gente abraçar o Zé Elias eu vou pedir aqui. Quinta-feira, claro, também. Eu não tenho nada a ver com isso não, rapaz. Não tenho nada a ver com isso não. Quem tá carente é você que tá me chamando pra homenagem. Pronto. Ao contrário, Começou. Entendeu? Começou. Não dá, né, Pedrão? Não dá pra trazer ele. Fã de esporte é o seguinte, Dani, por que eu penso diferente? Eu vi um jogo do Flamengo, apesar de, em alguns momentos, a desatenção pelo resultado construído, mas muito tranquilo. Eu vi um time extremamente confiante, eu vi atuações individuais de altíssimo nível e eu vi um resultado que, se tudo bem, no papel ele poderia ter sido maior, mas na atitude ele fez com que, pra mim, a vaga já está decidida em favor do Flamengo. E não tô aqui fazendo média com ninguém, que vocês me conhecem, não preciso fazer então média você concordou com o torcedor que nem com respondeu ninguém. no Twitter? Eu simplesmente, Dani, tô dizendo que o Flamengo, pra mim, se classificou ontem. Mesmo com o 2-0 e mesmo com o placar que, claro, pode ser revertido pelo Barcelona, mas não acredito. Eu vejo um Flamengo muito seguro, um time que, de novo, se mostrou muito decisivo, que não pode só ratear nessas coisas de achar que com 2-0 tá bom, aí dá aquela desligada, aquela sensação de dever praticamente cumprido, tem que ter um pouquinho mais de ambição em alguns momentos, evitar o tal do salto alto, que eu acho que é bom pra todo mundo, porque o time é muito bom, ele tem às vezes esse excesso de confiança que é absolutamente normal, mas não pode ter, é verdade. Mas vi um jogo sublime
de várias partes e de atletas individualmente falando, que já a gente destrincha. Boa, e aí tem uma questão que é interessante para dar boa tarde para o Zé também, Zé, que é a seguinte, né? A gente não pode esquecer, a gente não pode não levar em conta que o Flamengo ontem não tinha o Diego, não tinha o Felipe Luiz, não tinha o Arrascaeta e tinha uma estreia, tinha o Davi Luiz chegando ali. Então, era um Flamengo modificado ao que está habituado a entrar em campo e ainda assim constrói esse 2-0. Você está mais pro lado do construir o 2-0, vamos lá, que é vantagem para a volta, ou para olhar, de repente, alguma coisa tática ali que te decepcionou, Zé? Boa tarde, Dani. Boa tarde, Facinca, seu Sormani, Pedro, a todos que estão nos assistindo. Dani, eu tô naquela... Abel, Cuca, prestem atenção no time do Flamengo, que a final será contra o Flamengo. Eu acho bem difícil o Flamengo perder. Né? Não pela falta de qualidade da equipe do Barcelona, porque ontem nós vimos no começo, né, do primeiro tempo e no começo do segundo tempo, uma equipe que sabe agredir, que sabe criar dificuldades, né, e o Flamengo teve uma certa dificuldade para se ajustar. Depois que se ajustou, pegou o timing, né, da marcação, posicionamento, o time do Flamengo foi o Flamengo que nós conhecemos. Né? Mas eu acho que o Flamengo tem uma vantagem enorme, muito porque o Flamengo não passa um jogo sem fazer gols. Esse ataque do Flamengo é impressionante. Quando o Gabigol não está fazendo gols, ele está abrindo os espaços para os times, para os outros jogadores, está participando das jogadas, né, dando assistência. O Bruno Henrique voltou a ser o Bruno Henrique de 2019, né, que é um jogador que desequilibra a qualquer instante. Se você der uma brechinha para ele, ele vai lá e mata o jogo. O Vitinho também fez um bom jogo, não é o Arrasca, né, Dani? Não é o Arrasca, mas... o Arrasca, mas dentro das suas possibilidades, das suas qualidades, ele fez um bom jogo também. A estreia do Davi Luiz, eu acho que foi aquela esperada, né, que nós estávamos falando ontem, que é a questão do ritmo, do entrosamento, mas que a experiência dele iria compensar tudo isso, e é muito mais fácil você entrar num time montado, né? Um time que tem as suas bases, as suas referências dentro de campo. Então, eu acho, não vou dizer que é impossível, né? Porque no futebol tudo é possível, mas eu acho que quase aí que é impossível o Flamengo perder essa classificação para a final. Vantagem muito boa, o time é muito bom, a volta de grandes jogadores. Então o Flamengo, no meu modo de ver, vou colocar dessa maneira, porque a gente está muito acostumado a ver o Flamengo construindo para frente, jogando com a bola, e ontem talvez tenha sido um dia que deu para ver, e aí passa também pela estreia do Davi Luiz, quero te ouvir sobre isso, que o Flamengo soube se defender quando foi atacado. Você acha que isso passa por uma melhora da defesa, pela estreia do Davi? O Diego Alves ontem foi gigante nas defesas que fez também, quero ouvir vocês sobre isso aí pra gente começar. Mas o Barcelona, ele foi pro chamado tudo ou nada, então era natural que em algum momento ele pudesse atacar o Flamengo, conseguir uma finalização, conseguir, claro, furar o bloqueio. Ninguém vai jogar 100% intenso, defensivo, compactado, segurando. Não existe isso no futebol, ninguém é perfeito. Em algum momento você vai sofrer um tipo de finalização como foi ontem o Flamengo. Agora, eu vi uma atuação muito tranquila do setor defensivo, da dupla, né? Tanto o Rodrigo Caio como o Davi Luiz. Davi Luiz foi gigante ontem em posicionamento, jogou na boa, sem sustos, até conseguiu no segundo tempo, naquele lance que ele faz o bloqueio em relação à finalização, que seria o rebote, né, e um hipotético gol do Barcelona, uma cobertura precisa em relação ao jogador da equipe do Equador. Em muitos momentos ele iniciando a saída de bola, né, se soltando um pouquinho para dar essa leveza e para desprender um pouquinho, né, a defesa do Flamengo também dessa fase de que em alguns momentos faltava para ela um pouquinho mais de intuição criativa, até para dar mobilidade aos dois laterais. Acredito que mais o problema do Flamengo ontem tenha sido as laterais, né? Tanto o Isla como o René, eu vejo o Mateuzinho e na volta do Felipe Luiz a dupla ideal, mas ainda assim o Flamengo com uma ótima construção defensiva e que explica-se o que aconteceu ontem. Um Barcelona que ele teve atitude. Tem que elogiar a atitude do Barcelona, que veio para tentar fazer um gol, que veio para tentar diminuir
qualquer tipo de resultado que pudesse já entregar os pontos. Para mim o 2-0 decide em favor do Flamengo, mas ainda assim é um placar que, se a gente coloca na teoria, ele é reversível, claro, pode acontecer, mas para mim só se uma tragédia acontecer lá em Guayaquil. Mas ele foi corajoso, e essa coragem do Barcelona premiou em alguns momentos, mesmo com um jogador a menos, tentar furar um Flamengo que já tinha um 2-0 ali encaminhado e achava que estava tudo bem. Para mim foi mais esse problema, Pedro. Você me permite discordar só uma situação irretocável, não mudo nada que você falou da dupla. Achei uma boa estreia do Davi, se tinha aquela dúvida do ritmo de jogo e tal, sim. Sente ainda um pouco de falta do ritmo de jogo, vai sentir talvez um jogo, 2 jogos, 3 jogos, mas muito bem pelo alto, muito bem participando da criação. É bom lembrar que a jogada do primeiro gol, que é do Gabi para o Bruno Henrique cruzando, ela começa com o Davi. Davi acha o Andrés abre no Isla Gabriel, Gabriel acha o Bruno. Então ele participa muito dessa criação, especialmente pelo lado dele, pela esquerda, muito firme nos combates. Tem a sensação também de ser um cara um pouco mais experiente, um cara que passa uma segurança que a defesa do Flamengo por muito tempo não teve com outras peças. O bloqueio do chute do segundo tempo poderia ser um gol ali, poderia talvez dificultar um pouco mais. Agora, quando a gente fala em defesa, sobre saber defender, eu acho que teve um problema específico. O Diego Alves ele não fez 4 grandes defesas por acaso.